Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à CAT Cia Primavera. Obrigada para quem está aqui presencial. Então, já deixo aqui de antemão o nosso aviso. Se tiver algum ruído extra aí, a gente está aqui presencial. A gente tem uma plateia muito bem-vindos nessa tarde chuvosa de Florianópolis. Muito bem-vindos também quem está nos assistindo remotamente aí pela plataforma do YouTube. É uma alegria receber vocês aqui hoje. Esse encontro reúne visões diferentes sobre inovação, sobre tecnologia, sobre o futuro do agro. É uma honra estar aqui mediando esse bate-papo hoje. Para quem não me conhece, eu sou Juliane Blansky. Eu sou bióloga de formação, mestre em agronomia, doutor em biotecnologia e biociências e CEO da Manege Bem, uma empresa que atua com gestão da assistência técnica, medição de impacto socioambiental. E é uma alegria estar aqui mediando essa conversa com mulheres tão incríveis e que atuam aí diretamente na transformação desse setor tão importante para o nosso Brasil. Bom, esse é o nosso primeiro episódio do AgTech Talks. Ele é um marco inicial da nossa jornada, onde vamos amplificar as vozes que impulsionam a evolução tecnológica no campo. Aqui o nosso foco é entender como que a inovação, a sustentabilidade, a tecnologia, como que tudo isso junto está transformando o agronegócio de ponta a ponta. Para começar aqui com o pé direito, não podemos falar de tecnologia no campo sem antes olhar quem está construindo a base para isso tudo. Eu quero reconhecer aqui o papel da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, nesse movimento de inovação em Santa Catarina. A ACAT vem se consolidando nesse ecossistema extremamente forte em tecnologia, empreendedorismo, conexão entre startups, empresas, instituições. São 40 anos de história. Então, é muita coisa envolvida nessa articulação de ecossistema, né? Dentro desse ecossistema aqui da CAT, a Vertical AgTech tem um papel estratégico para aproximar a tecnologia do agronegócio, que são dois setores que hoje já não andam mais separados, né? A gente vai falar bastante disso aqui. Nós somos o primeiro hub de AgTech do Brasil, contamos com mais de 45 empresas associadas, e somente no ano passado, 2025, nós geramos mais de 60 oportunidades dentro do nosso grupo de associados. Então, já deixo o convite aqui. Quem estiver nos assistindo e quiser participar desse ecossistema, vai ser muito bem-vindo. Bom, o agro moderno ele depende cada vez mais de conectividade, de inteligência artificial, de rastreabilidade, de gestão de dados, de novos modelos de negócio. E esse encontro aqui hoje mostra justamente isso. Como que essa mistura toda está impactando o setor neste momento e que vai transformar isso, certamente, o agro do futuro já vai ser muito diferente do que a gente está vendo hoje por conta dessa conexão toda, né? Então, trazendo aqui para o nosso tema, o agro não está apenas mudando, ele está sendo reescrito. A gente não vive mais hoje olhando somente a questão produção baseada em escala. A gente já precisa olhar a produção baseada em inteligência, correto? Sim. A sustentabilidade como uma obrigação, aquela coisa pesada, precisa fazer porque precisa fazer. Hoje já tem um olhar de que isso pode ser uma vantagem competitiva. A gente tem mercado externo valorizando isso, né? Um setor muito tradicional, a gente ainda vê isso acontecendo, né? A gente, das transformações da indústria, né? O agro é o que mais se segura para evoluir nas transformações, mas hoje a gente já está vendo um ecossistema no agro tecnológico e conectado. Então, esse encontro de hoje, que está intitulado Do Plantio ao Board, a visão das mulheres que transformam o agro. Hoje a gente vai conversar sobre como a governança, a ciência, a tecnologia e a inovação estão redefinindo esse nosso setor. Bom, muito mais do que eu ler
um roteiro extenso aqui de mini Bills, né? A gente reúne muita experiência e histórias relevantes, né, de transformação. Eu vou pedir para que cada uma se apresente, traga um pouco da sua história, da sua visão sobre essa transformação do agro. E eu quero começar com a Edilene. Obrigada por ter vindo. Conte-nos, né, se apresente, conte a tua história para a gente e traga aí como que você percebeu a transformação desse setor produtivo mais profunda do que simplesmente modernização. Boa tarde, Juliane. Boa tarde às meninas aqui comigo, à plateia, a todos que nos acompanham, né, de forma virtual. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui dividindo esse espaço e somando, né? Bem, meu nome é Edilene Steinvanter, eu sou engenheira agrônoma, funcionária da EPAGRE desde 2002. Então, eu tenho aí uma trajetória de 24 anos, né, na empresa. E dentro dessa trajetória, tive a oportunidade de começar trabalhando como extensionista rural, lá no município de Ponte Serrada, né, no oeste do estado, auxiliando os agricultores. Depois compondo uma equipe regional, depois sendo gerente dessa equipe regional, vindo para a sede da empresa, atuando então na gestão da extensão rural a nível do estado. E também cheguei a presidir a EPAGRE, né, do ano de 2019 ao início de 2023. Então, eu digo que aquele sonho de criança, né, que foi trabalhar na EPAGRE, eu sempre sonhei em trabalhar na EPAGRE, nunca me imaginei chegar ao cargo máximo da empresa, né? E quando isso aconteceu, foi uma alegria não só para mim, mas para muitas mulheres, né? Nós estamos aqui em Mulheres porque nós sabemos a trajetória e várias se reconheceram nessa conquista, né? Mas o que tu me pergunta, Juliane, sobre a transformação nesses 20 e poucos anos, né? Não só no viés da modernização, né? A gente acompanhou muito isso dentro da EPAGRE e na agricultura catarinense, porque nós passamos de um modelo de assistência técnica, aonde que era focada na transferência de tecnologia, para um modelo aonde que reúne um ecossistema em que está a pesquisa, a extensão, a inovação, né? O viés da sustentabilidade, tudo dentro de um modo de fazer essa não mais assistência técnica, mas sim uma extensão rural, buscando trabalhar não só os aspectos produtivos, mas olhando as pessoas que produzem, o ambiente onde que elas estão inseridas. E nesse processo, modernizar na agricultura, há um tempo atrás, se falava em mecanização, né? E hoje a modernização ela é muito mais, porque nós estamos inseridos num ambiente em que nós precisamos fazer planejamento, fazer gestão de pessoas, nós precisamos produzir, mas pensar naquilo que fica para as próximas gerações. E dentro desse processo de transformação do agro, tem dois aspectos que me chamam muito além da questão não só mais do produzir mais e da visão da mecanização, mas é uma mudança muito estrutural, que é o retorno da juventude rural para o campo, e que a gente começa a ver, principalmente em redes sociais, jovens com orgulho de dizer que é do agro, com orgulho de dizer que é da agricultura, com orgulho de fazer parte da produção do pão nosso de cada dia, né? Que até então, ser da agricultura era ser atrasado, era ser desatualizado, era um trabalho penoso. E hoje, a inovação, o desenvolvimento está inserido nesse processo. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é a participação das mulheres. As mulheres sempre existiram no agro, mas de forma invisível, sempre como ajudantes, né? Então, é uma transformação, sim,
É uma transformação que ela vem no viés da inovação, da tecnologia, da gestão, da sustentabilidade, mas é uma transformação cultural e no modo de ver como a agricultura acontece. Sensacional. Mariane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, por gentileza, se apresente, traga um pouco da sua trajetória. E como, enfim, eu já stalkeei um pouco aqui, eu sei que tem muitos projetos internacionais. O que mais te chama a atenção nesse momento do agro brasileiro? Bom, boa tarde a todos, boa tarde para o pessoal que está online. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar explicando um pouco, né, a carreira, até inspirando ou então conhecendo com vocês também e os desafios, né, e também aprender como passar por esses desafios. Eu sou Mariane, acorde, eu vim da tecnologia, então o meu foco no começo, eu comecei no boom da computação, lá em 1990 e pouco, onde que trabalhar com tecnologia era uma coisa muito interessante, era um emprego do futuro, né, se dizia na época, né? E eu entrei numa empresa e que tinha um departamento, né? Todo mundo gostava de trabalhar na área de financeiro, exportação e coisa e tal. E o agro era meio abandonado, né? Como que o pessoal não gostava de trabalhar no campo, né? Ninguém gostava de trabalhar nos sistemas do agro, porque tinha muito pouca tecnologia, muito pouco investimento nisso. Aonde que eu pude presenciar e participar, e aí eu tive realmente uma carreira que me ajudou muito, eu estava no lugar certo, no momento certo, e eu comecei com pequenas coisinhas, tipo coletar dados no campo para trazer para dentro da agroindústria. Então era uma coisa muito simples na época, mas eu lembro que a gente pegava um equipamento que vinha de graça, aqueles Palm OS que vinha de graça com a Folha de São Paulo para poder entregar pro assistente ou pro pessoal do campo para poder coletar esses dados. Então, quando que a gente olha, né, o caminho, né, isso fazem 30 anos, obviamente, né, mas o caminho que a gente passou na tecnologia e como que a gente está hoje, né, falando, né, de inteligência artificiais, a gente está falando de drones, falando de robôs, falando de tanta inovação que está fazendo com que esse pessoal, essas famílias, esses jovens voltem para o campo porque tem tecnologia também lá. Então, analisar tudo isso é um grande orgulho e eu acho que isso faz, né, cada vez mais em nos incentivar a continuar crescendo. Quando a gente olha para o Brasil, né, o agro no Brasil, o brasileiro ele tem um costume de olhar para fora e achar que lá fora sempre tem mais, né? Nós estamos muito bem, poderíamos estar melhor. Eu acho que a gente tem algumas barreiras, né, que eu acho que vocês que estão na pesquisa e que podem trazer também isso, mas quando a gente compara, né, com os nossos vizinhos latinos, ou quando que a gente compara com outros mercados, nós estamos com uma tecnologia, um avanço tecnológico, e nós somos agraciados por um país enorme que tem terras muito produtivas, que possibilita com que a gente consiga produzir muito e eu acho que com muito talento também, tá? Então, o agro no Brasil, ele é orgulho, tá? E eu tenho realmente isso porque a minha equipe do Brasil, eu atendo hoje dentro da empresa onde que eu trabalho, que eu sou diretora executiva da Spiria MTech Systems, eu atendo todo o mercado latino, mas eu já trabalhei com África, Oriente Médio e tudo mais. Quando vai um brasileiro para lá, para implantar o sistema, para ajudar, para dar consultoria, eles ficam muito orgulhosos, eles dizem assim, eu preciso aprender como que o Brasil produz. Me ensina como vocês fazem no Brasil, porque vocês são exemplos de produção, rastreabilidade, sanidade animal, bem-estar animal. Então,
diga como é que vocês fazem no Brasil. Então, a gente precisa ter esse orgulho. E a gente precisa saber disso e valorizar isso. Que legal. Incrível, né? Muito. Sensacional. Uhum. Alexandra, muito bem-vinda. Obrigada. Por gentileza, se apresente, traga um pouco da tua trajetória e stalkeando aqui também, sabendo tanto de envolvimento com tecnologia, pesquisa, inovação, onde que você enxerga as maiores oportunidades para transformar o conhecimento em valor agregado no agro? Bom, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu estou impressionada com a história de vocês duas e me sinto muito honrada de estar dividindo o microfone aqui junto com vocês. Boa tarde a todo mundo que está aqui, o pessoal de casa também. Contando um pouquinho da minha história, eu tenho uma história um pouco diferente, mas que tem muitas mulheres fazendo esse mesmo caminho que eu fiz, que eu estou fazendo, que é sair da academia e vir para o board, chegar até um nível de diretora técnica. Então, a minha história ela começa lá em 2022, quando eu entro para a faculdade. Sou engenheira de alimentos, depois fiz meu doutorado na engenharia química, fiz alguns pós-doutorados e aí fui desafiada para vir para o mundo corporativo. Então, foram quase 20 anos dentro da academia, trabalhando com muita inovação, muito desenvolvimento de produto, sempre na área de biotecnologia. Então, o agro já estava, de certa forma, no meu caminho. Meus pais são agricultores lá do Rio Grande do Sul. E aí, há 8 anos atrás, fui convidada para vir para o corporativo, para trabalhar numa empresa que tem de base nanotecnologia. Então, já vem um pouco com essa pegada de como é que a gente otimiza os nossos recursos, como é que a gente faz mais com menos, pensando em sustentabilidade, porque, como tu falou no começo, né, Juliana, a sustentabilidade hoje ela já não é mais algo que tá longe, vamos fazer só por fazer. É algo que traz um diferencial para as empresas e é algo que de fato está todo mundo fazendo. A gente vê grandes empresas, grandes multinacionais apostando nisso. E a gente faz tudo isso aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E aí, o que eu vi, né, no agro, então eu me aprofundei muito no agro nos últimos 3, 4 anos. Vejo, né, hoje eu sou diretora técnica, diretora de inovação, e eu vejo como a perspectiva de ter mulheres sentadas nessas cadeiras de diretora muda a visão, principalmente quando a gente fala de gestão de equipes. Acho que isso é algo que é legal a gente falar, né? Porque o agro, ele é bastante conservador, ele é bastante tradicional. Então, é como vocês falaram, é visto como é muito trabalho, não é muito organizado, não é muito tecnológico. E eu vejo que as mulheres estão puxando muito esse movimento de modernização, de colocar tecnologia, de implantar sistemas, gerenciar os projetos, a inovação, porque o que a gente não pode deixar tem muita inovação muito boa na academia. É como é que a gente transforma isso em produto. E esse é um grande desafio, porque o Brasil, de fato, tem muita coisa boa. A gente tem muita pesquisa. É só ver pela Ipagre o trabalho que vocês fazem. A Embrapa também faz muita pesquisa de excelência aqui no Brasil. Eu acho que, de fato, a gente é muito vitrine para muita gente lá fora. E como é que a gente transforma isso em produto de verdade? Que vai para a ponta, que tem um diferencial tecnológico, que alguém quer apostar, que alguém quer testar. Então, a minha missão hoje é um pouco essa. Transformar uma ideia, uma inovação, em algo que, de fato, pode ir lá para o campo. Trabalhar com inteligência, né? Essa que é a questão aqui, juntar tudo isso para que tenhamos melhores resultados, né? Bom, durante muito tempo, a competitividade no agro estava ligada principalmente à capacidade de produzir mais. Hoje, ela está diretamente ligada à capacidade de tomar decisões melhores, mais rápidas e mais sustentáveis. Aquela história, errar rápido, ajustar rapidamente ali para que se tenha um melhor resultado, né? Edilene, como governança e gestão passaram a impactar diretamente a competitividade no agro, né, ao longo da tua trajetória, e como que, na sua opinião, o produtor rural está preparado para uma gestão cada vez mais orientada por dados? Como você mesmo disse, né? Não basta mais apenas produzir bem e produzir em escala, né? Hoje, a agricultura ela é baseada em tomadas de decisões rápidas,
né? A globalização trouxe uma competitividade que o agricultor ele compete com produtores de qualquer região do mundo, né? Então, hoje, os dados, eles passaram a ser um ativo muito valoroso, né? Para as tomadas de decisões. Nessa visão de que Santa Catarina, vou pegar o exemplo do nosso estado, né? Nós somos um estado extremamente pequeno, com propriedades pequenas, e que a gente não compete em escala de produção. Nós competimos em valor agregado do que produzimos, no modo de produzir, na organização da produção, na gestão, na governança. Isso faz de nós um diferencial muito grande de outros estados do país. Ainda nós temos um grande caminho a traçar, né? Principalmente para tomadas de decisões, porque hoje nós temos como pensar o que plantar, quando que eu vou alojar os frangos, né? A previsão do clima, eu consigo fazer ela em tempo real. Eu posso acompanhar a logística, eu posso acompanhar a pressão de mercado, as exportações. As ferramentas existem, as informações existem, mas nós temos grandes desafios para chegar lá na ponta. Quando você diz lá na ponta. Sim. Nós temos ainda problemas de infraestrutura, né? Por mais que somos um estado rico, né, em muitas questões, mas nós temos muitas comunidades rurais sem acesso à internet. Nós temos problemas com estradas, né? Nós não podemos negligenciar que nós temos mais de 50% dos produtores que cursaram até o 4º ano do primário. Nós temos 5,9% das pessoas ocupadas no meio rural que fizeram um nível superior, né? Então, quando eu digo que esse retorno da juventude, com essa participação mais ativa das mulheres, ele traz um ambiente propício para que a gestão, para que a governança, para que os assuntos de inovação, de sustentabilidade se insiram com mais rapidez e com mais efetividade. Mas alguns desafios precisam ser ultrapassados ainda e que são desafios básicos. Essa questão da sucessão familiar, recentemente conversando com uma produtora que recente assumiu a propriedade da família, ela chegou assim, conversando sobre o dia a dia, ela falou assim, mas isso eu acho que a gente deveria ter falado antes. Porque agora eu já preciso assumir tudo. Não tem mais tempo. Né? Não tem mais tempo para se preparar para, né? E a gestão, ela não passa mais ser vista apenas como um elo operacional dentro do processo. Ela virou uma questão estratégica, né? Ela virou uma vantagem competitiva, eu posso falar. Com certeza. Exatamente. Mariane, quando falamos em AI, IoT, no agro, o que já deixou de ser tendência e virou realidade? E, na sua opinião, quais as tecnologias terão maior impacto econômico nos próximos anos? Aqui tem muito vinculação com o que a Edilene falou, né? Quando que a gente fala de tecnologia, a gente fala que a gente tem muita tecnologia disponível, mas a gente tem e não pode desprezar os problemas e os desafios. Sim. Entre outros, né, nós temos uma carga tributária muito grande que impede ou que dificulta muito a gente levar algumas tecnologias para o campo, porque acaba acarretando, né, o custo ali para esse produtor, que muitas vezes ele não consegue enxergar, né, que o dado, coletando dado, vai melhorar a produção dele, ele não vai mais ter que acordar à noite, ele vai poder, por automatização, a granja dele vai rodar sozinho. Mas ele tem a dificuldade de enxergar isso. Tá? E eu acho que esse é o nosso papel, né? Ou como que a gente faz com que desmistifica,
né, essa tecnologia, essa sopa de letrinhas, IA, que é IA para um produtor, né? A IA, ela tem que ser o auxílio na sucessão familiar, ela tem que ser o auxílio no manejo. A IA, ela tem que chegar de tal forma aonde que se está com algum problema de crescimento do lote, alguma coisa assim, a IA vai dar já um alerta e vai dizer assim, você está com problema de ventilação, chama o veterinário porque é uma suspeita de uma doença, sabe? A IA tem que chegar nisso. Sim. E já tem tecnologia que permite e que facilita e que prova isso no campo. Qual é o percentual de adoção no Brasil hoje? Muito pequeno, ainda. Que eu acho que aí é que tem que valorizar, tem que trabalhar, tem que levar informação, tem que desmistificar. Da mesma forma, quando a gente fala de IoT, né? A coleta do dado, né? Por que você está coletando o dado? Né? O dado vai para onde? Não, os dados eles vão ensinar e eles vão estar ajudando a tomar melhores decisões. E essas melhores decisões a gente tem que olhar num contexto Brasil, né? No contexto Brasil, nós somos o maior exportador de frango no mundo, né? Então, quando que a gente olha isso, nós somos responsáveis pelo alimentar ou colocar proteína na mesa de muitas pessoas no mundo como um todo. Nosso frango é o frango mais barato do mundo. Então, isso significa que nós fazemos chegar em muitas mesas a possibilidade de ter a sua proteína diária ou semanal, muitas vezes. E isso é você estar alimentando o mundo. Sim. Então, a gente não pode desprezar toda essa informação que vem do campo para melhorar, otimizar, diminuir desperdício, otimizar a nossa cadeia de produção, estar produzindo o frango certo, no momento certo, com o custo certo, com a ração certa, utilizando a logística certa, para que isso continue realmente produzindo aquilo que a gente se propõe, né? Que é produzir com eficiência, com tecnologia, para que a gente continue nessa vanguarda e continue podendo alimentar o mundo. Então, existe muita coisa que já não é mais, vamos dizer assim, ciência da NASA, né? Por exemplo, quando falo de IoT, ela já é uma realidade em muitos países e que a gente precisa ampliar aqui. A gente precisa conseguir ampliar isso no campo, né? Inteligência artificial de várias formas, tá? E o próximo ponto, aonde que a gente vai chegar, mas a gente precisa vencer algumas etapas, é fazer realmente a nossa granja ser autônoma. Então, você ter, né? A gente sempre levanta a cortina, baixa a cortina, aquelas coisas básicas, né? Mas, na verdade, a gente quer levar para uma granja autônoma, aonde que a dependência daquele conhecimento lá, ele é um conhecimento que ele vai mais na gestão, cuidando da equipe, manejo, mas que a automação, ela deixa de ser tão somente automação. E sim, ela chega numa autonomia de produção. Legal. Até porque a mão de obra tem sido cada vez mais escassa, né? Recentemente eu fiz visitas a propriedades no nosso oeste catarinense. 100% das propriedades reclamaram de mão de obra. Lá está difícil encontrar pessoal que queira botar a mão na massa, né? Ajudar ali no plantio, na colheita, ou enfim, dentro das granjas, né? Que é um ambiente hostil. Então, quanto mais a gente colocar a tecnologia a nosso favor para otimizar processos, né? E automatizar, certamente vai colocar a gente, né? Se a gente já é o top 1, aí é disparado. A gente tem que cuidar porque os outros estão vindo, né? Não é que você está aí, é que você vai ficar para sempre. Esse é o desafio, né? Manter a liderança. Né? Manter a liderança. Bom, a gente está vendo aqui, está tudo conectado, né? Não tem jeito. O agro é interdisciplinar, né? Então, tem muitas questões nesse quebra-cabeça. Então, queria perguntar para ti, Alexandra.
A inovação muitas vezes parece distante, Sim. né, da realidade do campo. A gente está falando de nanotecnologia. Chegar com esse termo lá na propriedade, você vai falar, o que é isso, menina, né? Para que serve isso? Como aproximar, então, a ciência para essa aplicação prática? E você vê que hoje o Brasil aproveita bem esse conhecimento produzido na pesquisa? Vamos lá. Eu acho que a gente está falando de cada uma de nós quebrar uma barreira, quebrar um pouquinho de um paradigma, né? Então, imaginem eu chegar para um produtor e falar que eu tenho um produto de base nanotecnológica que, em vez de ele aplicar 2 litros por hectare de um produto, ele vai aplicar 100 ml. Não vai funcionar, né? É mentira. Eu vou colocar só um pouquinho a mais para ter Exato. certeza. É bem isso. Não, tu tem certeza, não tá errado esse negócio. Eu falo, não, olha, tá aqui o resultado. Tá aqui, segue, a gente tá testando no campo. Não, mas eu vou botar só um pouquinho a mais, não precisa. Aí bota um pouquinho a mais, o resultado mantém igual, ele não aumenta. Então, são alguns anos que a empresa vem quebrando essa barreira, quebrando esse paradigma. Porque é o que a gente fala desde o início. É um mercado muito tradicional. É um setor muito acostumado, que já vem do vô, do tataravô, do que vai passar para o pai, que vai passar para o filho. E aí, vindo a nova geração, para a fazenda, para a indústria, para a lavoura, você vê que eles querem essa inovação, eles querem inteligência artificial, eles querem produto que entrega mais aplicando menos, porque eles estão preocupados com ESG, com toda a parte de resíduo ambiental, com essa parte. Então, é uma barreira, é uma luta que a gente vem vencendo ano após ano, mas a gente vê o mercado também se movimentando nesse sentido. Então, vocês imaginem que eu estou falando de... Né, a gente acabou de falar de ter limitações de logística, de estradas. Então, vocês imaginem a gente conseguir reduzir 25%, 30% o volume de algo que precisa ser transportado, 50%. É muito bom. Então, eu venço várias barreiras. E essas tecnologias, essas inovações, elas vêm exatamente nesse sentido. Para mostrar que, olha só, hoje você faz o agro tradicional desse jeito, vamos tentar mudar. E aí, devagarinho, você vai indo. Porque a inovação, ela começa muito lentamente. Há quanto tempo a gente já está falando de coletar dados? 30 anos. Só 30 anos, vocês imaginem. Não é? É muito tempo. E agora a gente está vendo o valor disso tudo. E aí, com dados, a gente prova que a inovação ela faz sentido no campo, lá na ponta, para o agricultor que está lá aplicando o seu produto lá na lavoura, no soja, enfim, dando ração para o seu frango. E é através dos dados, principalmente, que a gente prova a eficiência desses produtos. Então, tem muita coisa de inovação para vir, tem com certeza. O desafio é como transformar a inovação, algo muito científico, que está lá na academia, em um produto que vai para a ponta. Porque a gente tem algumas barreiras, né? Quem é de casa, que é da academia, que está nos escutando na universidade, sabe? Que muitas vezes, dentro da universidade, a gente inventa um produto que a gente consegue fazer 50 ml, bem pouquinho. E aí, fazer 5 toneladas desse produto? É um desafio imenso, porque quem está lá na academia, na universidade, não faz ideia de como é que escalona. Então, a gente ainda tem esse gap entre a universidade e a indústria, que a gente precisa avançar. Mas o que é legal, que é a solução, está vindo muita gente boa da indústria, da academia, para o corporativo, para a indústria. Então, a gente está conseguindo fazer essa migração desse conhecimento. Então, vejo com bons olhos a inovação cada vez mais, muito alinhada com coleta de dados e análise de dados. Nossa, é o casamento perfeito, tá? É fazer os setores se conversarem, né? Com certeza. Pesquisa, por muito tempo, ficou muito distante. É pesquisa básica, testa em laboratório, ou casa de vegetação. No máximo, é uma parcelinha ali. Isso. Enfim, que depois você não consegue formular nada, porque os dados ainda são muito incipientes, né? Ele mostra um caminho, mas precisa fazer isso em escala maior, precisa ter... Continuar a pesquisa, Exato, para poder ter um produto estável, Sim, né? Que seja padronizado, que depois você replica e consiga fazer isso. Aí a gente tem Brasil também para conversar nesse sentido, né? Um produto que funciona aqui, funciona no Nordeste. Tem. Né? Então, assim, tudo isso... É um país continental, né? Então, tem essa variação. Tem que funcionar do sul ao
norte. Né? Exato. Então, isso traz uma complexidade quando a gente está falando de pesquisa e colocar na prática, né? Ela precisa de... E o que funciona agora, com essas mudanças climáticas e tudo mais, tem que ser adaptável, tem que estar sempre em constante análise de validação e melhorias. Não podemos desprezar. Não. E uma coisa que é interessante sobre dados, por exemplo, você coletando dados e analisando, tu sabe o problema. Uhum. Só que se eu não converso com você, eu vou desenvolver um produto que não está conversando com problema nenhum. Uhum. Verdade. Isso é uma coisa que... Posso? Que antes foi comentado, né? A questão da riqueza de tecnologias disponíveis para o agro. Mas o que a gente encontra lá na ponta? Hoje nós temos os produtores catarinenses que têm uma diversidade muito grande no que produz. Nós não temos um produtor que só produz suíno, que só produz frango, que só produz... A diversidade produtiva é o nosso diferencial. E, às vezes, as tecnologias, elas estão, ou algumas inovações, elas são pensadas fragmentadas. E o produtor, ele quer algo que reúne tudo numa ferramenta única. Ele não quer um app para clima, um para monitoramento de safra, um para preço, um para saber a questão da exportação, né, do câmbio. Ele quer que reúne tudo, que seja fácil, que seja acessível, intuitivo, mas que não tenha um monte de oferta, de um monte de tecnologia, de um monte de informação, porque ele produz 5, 6, 7 atividades. E aí, como eu comentei, existem algumas dificuldades, que elas são, inclusive, né, muitas vezes até a falta de energia trifásica que comporte algumas questões, né? Então, talvez um grande desafio nosso seja não mais e mais e mais, mas com o que temos, avançando sempre, mas reunir, agregar e levar algumas ferramentas que dão suporte à real dor, que é a integração disso tudo lá na propriedade, porque ela é diversa, né? Que a gente entra na interpolação de dados, né? Sim. Que aí é o complexo da vez, né? Informações, a gente já está há 30 anos coletando. A gente está há 30 anos coletando e muitas vezes de forma desorganizada, né? Exato. E muito bem colocado. A gente não pode exigir que um produtor que tem o dia a dia para cuidar da sua produção e coisa e tal, que ele vai ser o expert em 10 aplicativos. Ele não vai conseguir gerenciar isso. É muita informação para ele. E começar a colocar um monte de alertas para ele não vai saber fazer nada também. Vai ser assim, deixa eu desinstalar isso aqui que está me incomodando. Né? E eu acho que aqui entra também a parte que daí são os agentes, começar a direcionar para aquilo que é interessante. Mas muito bem pontuado, Helene. Vou pensar nisso. Porque nós temos aqui, né, de um lado... A gente tem que imaginar assim, nós temos de um lado aqui, né, todo um ambiente de inovação. Nós temos aqui toda uma demanda, né? Então, assim, quem é essa ponte, né, que faz essa ligação e que conecta? Nessa ponte, a estrada, ela se estreita, né? E nesse estreitamento, nós temos que nos conhecer, nos conectar para levar para o outro lado algo um pouco mais agregado, né? Porque uma inovação, ela não pode vir para o mercado e criar outros 5 problemas. Né? Eu não posso trazer inovação para resolver um e criar 5. Então, essa comunicação, essas pontes são legais, porque a gente consegue mapear bem o que é o desafio e levar uma solução, às vezes mais robusta, mais complexa, mas para resolver todo um problema de um ecossistema. Né? Isso tudo a gente está falando pensando em sustentabilidade do negócio, né? Que não é só ambiental, não é só social, não é só econômica, é tudo isso junto, né? Sustentabilidade é esse tripé, né? E tem acontecido uma movimentação muito interessante nessa questão de sustentabilidade dos últimos anos,
por conta da geração de valor econômico, obviamente, né? Então, acessar o mercado, ser mais competitivo, né? A gente está falando aí de cadeias produtivas que têm a sua importância dentro do país, mas também fora, né? Como Mariane bem pontuou, né? A nossa importância aí, olhando fronteiras, né? Para fora. Alexandra, como você tem, né, na tua experiência, a questão de trabalhar com resíduos, com subprodutos, como que isso pôde transformar, que você acompanhou essa transformação, né, desses resíduos, desses subprodutos, em geração de oportunidades aí de alto valor agregado? E quais áreas da ciência, na sua visão, terão um impacto maior no agro nos próximos anos? Eu costumo brincar que o Brasil ele é um país tão rico, tão diverso, mas rico de produto, de matéria-prima, que hoje, quando para o agro a gente faz extração lá numa mina, né? Vai extrair um produto, um fertilizante. O Brasil ele é tão rico que ele faz a extração e ele joga fora um resíduo que continua sendo rico. Mas ele tem tanta abundância de matéria-prima que ele nem se importa em jogar fora um resíduo e ir gerando um passivo ambiental de algo que continua sendo muito possível de ser utilizado. E aí, quando a gente olha para outros países que não têm tanta riqueza como a gente tem, eles dão fim até a última gota daquele resíduo, quando vira resíduo mesmo, assim como não tem mais o que fazer. Então, eu vejo muito valor nessa cadeia ainda. E esse resíduo acaba sendo um subproduto, uma matéria-prima de baixíssimo valor. Imagina, ele virou um resíduo, que ninguém está olhando para aquilo. Então, para mim, no futuro, e já tem muita empresa olhando para isso, a inovação, buscar esse resíduo, que hoje é um passivo ambiental gigantesco, né? Imagina que a gente está falando de milhares de toneladas de produtos sendo extraídos, né? Que estão lá, depositados. Então, tem muito esse movimento de utilizar esse subproduto, que, na verdade, ele foi deixado de lado, mas ele tem um potencial gigante ainda de ser transformado. Mas, para isso, a gente precisa transformar um pouco a nossa indústria. Porque a nossa indústria hoje, ela está adaptada para trabalhar com uma matéria-prima mais pura. E aí, quando a gente começa a trabalhar com um resíduo, a gente também precisa adaptar ela. Então, a inovação, às vezes, ela não é só no produto, ela é no processo produtivo. A inovação, ela é no processo, ela é na gestão de como é que eu estou fazendo, o controle desse resíduo, tudo. Então, o que está muito presente hoje para a gente, e aí a pergunta sobre que área, né, vai impactar muito, quem que vai impactar muito, é justamente essa multidisciplinaridade. Eu não vejo mais, é a engenharia química, é a química, é a agronomia. Não. Olha as nossas carreiras. Eu sou engenheira de alimento, com doutorado em engenharia química e pós-doutorado em engenharia de materiais. Então, é muito diverso. E é isso que traz a riqueza. A minha equipe também. Eu tenho veterinário, eu tenho biólogo, eu tenho engenheiro, eu tenho químico. E são essas visões de diferentes mundos que a gente consegue olhar para um desafio e ver como é que a gente transforma isso em inovação. Então, tem muita coisa para avançar ainda quando a gente fala de a parte ambiental, de subproduto, de rejeito, porque o Brasil é riquíssimo. E a gente é um pouco mal acostumado, porque a gente tem muita abundância, né? A gente tem tudo. Por isso que quem é de fora fica nos olhando e como tu falou, né? Meu Deus, vocês fazem o agro de forma espetacular. E a gente tem muito para evoluir. E eu acredito muito que nos próximos anos a inovação vem justamente desses subprodutos, resíduos. Tem muito valor agregado ainda aí. Não precisamos ir até a Lua para buscar. Não. Alguns países, quem sabe, a gente ainda tem bastante coisa aqui. Tem muita coisa, tem muita riqueza aqui. Boa. A abundância, ela tem o benefício e o malefício, né? Fica mal acostumado. Fica mal acostumado, né? Não fica olhando, né, naquele detalhe, né? E aí, isso é no alimento, isso é em tudo, né? Tudo, de fato. Boa. Mariane, como a tecnologia ajuda empresas a medir eficiência e sustentabilidade de forma concreta? O que você consegue trazer para a gente nesse sentido, olhando tudo isso também que você já vivenciou? E como que a IA pode ajudar o agro a produzir mais com menos impacto? Você já pincelou, né, questão de automatizações, né? Mas o que mais que a gente pode pensar aí olhando para esse cenário que a gente tem hoje? Quando a gente fala do agro, a gente tem vários papéis
né, dentro desse complexo, né? O agro hoje ele sustenta o nosso PIB, né? Então a gente tem várias empresas que participam dessa cadeia, né? Desse ecossistema, né? E quando a gente fala de IA para sustentabilidade, quando a gente fala de o que a gente está fazendo, ou o que é possível fazer, a gente fala de uma responsabilidade social, de certa forma até, né? Quando que a gente está falando de bem-estar animal, quando a gente está falando da coleta, do cálculo da pegada de carbono, de saber se essa minha cadeia produtiva ela está sendo eficiente ou não perante a cadeia de carbono. Então, isso é possível mapear, né? Existe já por coleta de dados novamente, né, gente? Vamos pincelar novamente dados, né? Mas esses dados transformados em qual que é a minha logística, que tipo de logística, qual é a energia que eu estou utilizando e tudo mais. Então, isso é possível fazer. Por outro lado, né, quando a gente está falando de dentro dessa sustentabilidade, pense que até muito pouco tempo atrás, a gente falava de planejamento, de produção e tudo mais, com cálculos matemáticos. Sim. Só que o agro, ele é biologia, né? E a biologia, ela sofre todos... Não é tão exata assim, né? Não é tão exata assim, né? Você tem uma chuva, você tem um frio, uma frente fria, você tem isso, você tem aquilo, você tem uma doença, você tem Algo vivo ali. algo vivo, uma ração que vem com um componente diferente e tudo mais. Então, a IA, ela permite com que a gente analise tudo isso e que a gente planeje uma cadeia produtiva, dando uma sustentabilidade ou dando uma qualidade de produção para chegar no ponto final, aonde que não tão somente a gente planeja aquilo que a gente vai produzir hoje, mas aquilo que a gente vai produzir mês que vem, ano que vem, baseado em tudo que você tem no campo. Então, a sustentabilidade do negócio, né, um dos tripés, né, é você realmente utilizar esses dados e estar utilizando a IA para substituir esses cálculos matemáticos que até então faziam em planilhas e tudo mais. Sim. Então, aquelas planilhas famosas que a gente conhece, né, elas são substituídas por aí. Mas, acima de tudo, né, você consegue fazer esse planejamento olhando qual a tua pegada de carbono em cima disso. É verdade. Então, Edilene, como que a sustentabilidade entra hoje nessa estratégia, nas propriedades e organizações, né? Com toda essa tua experiência, olhando ali porteira adentro e estando junto, né, dos produtores, entende-se que o mercado já recompensa quem investe em práticas mais sustentáveis dentro das propriedades? Evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda é um processo que tem muito a caminhar, né? Mas a gente já observa que não é mais uma pauta ou um tema paralelo, né? Que até então, quando, né, se iniciou, eram coisas distintas, né? Hoje, pegando a questão ambiental dentro da sustentabilidade, hoje a maioria dos produtores entende que preservar o solo é preservar o patrimônio. Já é uma evolução. É uma evolução, né? Quando a gente vai pensar nos diferenciais, o que nos faz diferente, né? Naquilo que nós produzimos, na nossa agricultura. E a gente pensa assim, como é que Santa Catarina... Eu sempre trago o nosso exemplo da onde nós vivemos, né? Como é que Santa Catarina abriu o mercado internacional? Através, principalmente, da sanidade animal e alguma coisa, né, da vegetal, mas muito forte na sanidade animal. Até muito tempo, por muitos e muitos anos, nós somos reconhecidos como o único país livre de febre aftosa sem vacinação. Hoje, isso já não nos faz mais diferentes. Existem outros estados
né? No status sanitário, às vezes próximo de nós. Então, se nós pensarmos qual seria o nosso diferencial para abrir mercado, para agregar valor ao que a gente produz, é o nosso modo de produção. E dentro desse nosso modo de produção, a sustentabilidade está intrínseca, né? Por quê? Porque nós temos características de pequenas propriedades rurais, que elas são diversas, como eu falei, elas são eficientes no que produzem, porque com a ciência, com a pesquisa, com a inovação, nós passamos de 50, 60 sacas de milho por hectare para mais de 200 sacas de milho por hectare na mesma área. Triplicamos a produção de leite por hectare. E o que é isso? Eficiência. Por outro lado, nós entendemos, através do cooperativismo, que a questão social é o nosso grande diferencial, né? Então, quando a gente pensa o que pode nos tornar diferente mediante um mercado internacional, uma abertura de mercado, é o nosso modo de nos organizarmos, de produzir e de cuidar do ambiente, que é a sustentabilidade. Na prática, né? Na Na prática. prática. Não é greenwashing, não é nada. É de verdade. E aí, quando verdade. você pergunta se já está sendo remunerado por isso, né, valorizado por isso, eu digo que existe toda uma discussão, sim, de pagamentos por serviços ambientais. Hoje, o crédito rural ele tem uma diferenciação para quem tem, né, questões ambientais, a questão da fixação de CO2, enfim. Mas o que mais talvez paga por isso é o consumidor. Porque hoje o consumidor, ele quer, além de bons produtos, ele quer produto confiável, rastreável. Qual o impacto que essa produção deixou? Qual o propósito dessa produção? Então, de uma forma indireta, sim, através do consumidor. Mas outras frentes se abrem, como certificações que valorizam, que agregam valor, como reconhecimentos, né? Nós temos várias outras formas, sim, mas é um caminho que não tem volta. O pagamento por preservação das águas, né? O pagamento pelos serviços das matas, enfim. Nós temos aí uma área de Santa Catarina coberta por florestas, e esses produtores precisam ter renda também. E eles, ninguém de nós, né? No nosso terreno, deixamos 30% para preservação. E eles deixam. E quem vai remunerar eles por isso? Sim. Quem não deixa, né? Então, o processo, ele não tem volta, mas ele tem um caminho longo para ser seguido. Tá ficando cada vez mais profunda essa nossa conversa. Avisar para a produção que a gente vai longe. Bom, puxando aqui colocando mais uma pecinha, né, nesse tabuleiro, nesse quebra-cabeça de tantas vertentes, né, do agro, a questão de liderança. Antes da transformação tecnológica, também estamos vivendo uma questão de transformação de liderança no agro, né? A gente já colocou aqui algumas questões, né, de ver jovens voltando, mulheres, né, tomando posse desse lugar e falando, não, pera lá, não sou só ajudante, né? Eu contribuo realmente para o desenvolvimento, né? Então aqui é uma pergunta para vocês três. Podemos conversar, Mariane. Quais habilidades são indispensáveis para liderar o agro nos próximos anos? O que ainda precisa evoluir para ampliar a questão da presença feminina no agro, em posições estratégicas, né, como você traçou o caminho? E se teria algum conselho para você dar para as mulheres que querem trilhar um caminho semelhante no agro? Well,
Eu já vou anotar. Vai falando. Repetir aí. Eu acho que, acima de tudo, né, liderança feminina ou masculina, eu acho que, acima de tudo, a gente precisa fazer uma leitura do ambiente onde que a gente está. E a gente precisa entender a geração atual e as gerações futuras. Eu percebo que muitos gestores, independente de qual é o sexo, não estão fazendo leitura das novas gerações que estão chegando. As gerações que compram sustentabilidade, que compram segurança alimentar, que estão preocupadas com o mundo que a gente está deixando, a terra que a gente está deixando. Então, entender isso tudo e não romantizar, né? A gente não pode romantizar dizendo de que o calor que está vindo aí é um calor porque é cíclico, porque aconteceu alguma coisa lá no outro lugar. Não. Eu acho que a gente precisa, acima de tudo, botar o pé no chão, entender a nossa responsabilidade, entender esse perfil, né, desses novos profissionais, para que a gente possa garantir de que a gente vai estar liderando e conduzindo, e não podando. Sim. A gente precisa... Senão a gente está fazendo a mesma coisa que a gente está falando, está com dificuldade de adoção da tecnologia. Mas se a gente está fazendo a mesma coisa, podando as novas gerações que estão vindo com toda essa fome, né, de inovação e de trazer esse conhecimento, né? Então, acho que isso, acima de tudo, é muito importante. Independente, né, de qual é o sexo do gestor. Porém, quando que a gente fala de mulher, né, ou as mulheres na gestão, né, eu nunca me preocupei, até a gente estava conversando anteriormente, eu nunca me preocupei de, eu sou mulher, eu não posso fazer isso, eu sou mulher, eu não posso fazer aquilo, ou eu vou para uma reunião, eu não posso me colocar. Para mim, sempre foi muito natural e eu sempre tratei isso de uma forma muito tranquila, né? Nunca dei plateia, nunca dei palco, né, pro machismo. Eu sempre ignorei o machismo. Não que eu não soubesse que ele existe, né? Eu vim de uma família patriarcal, aonde que a educação lá era primeiro, né, os filhos homens, depois as mulheres. Mas eu acho que isso meu pai me ajudou até a me forçar a não baixar as orelhinhas, né? A me desafiar e buscar o meu papel, e buscar a minha posição, né? E eu me baseava nele, ou como ele fazia. Meu pai era um líder nato, e eu me baseava nele, mas eu fazia do meu jeito, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, não ter medo, né? Você comentou muito bem antes, né, com a gente, né? O medo, ele te bloqueia. Então, não ter medo do machismo, não ter medo do desafio. E, acima de tudo, entender e se valorizar. Sim. Né? Acho que a mulher, ela tem total capacidade para fazer tudo e qualquer coisa que um homem faz. Apesar de que trocar pneu eu deixo para eles. Eu não gosto. É isso aí. E para ti, Edilene? Então, eu fui anotando aqui algumas coisas, porque, meu Deus, é um assunto que eu gosto, e daí a gente vai olhando o tempo também, né, Juliana? Que tem um marcador que fica nos policiando ali, né? Então, assim, com relação à liderança, né? O que eu fui colocando ali? Por muito tempo, o conhecimento técnico bastava. Sim. Né? Não basta mais. Não. Não basta mais. Tem Apenas que o ter. conhecimento técnico. Sim. Tem que ter, não basta mais. Então, quando tu pergunta assim, as atribuições de um líder de futuro, né? Ou de um líder. Primeiro, assim, é visão sistêmica, né? Nós precisamos ter uma visão além daquilo só que nós nos formamos, estudamos, nos propomos, que é um pouco que a Alexandra coloca, né? Essa multidisciplinariedade, né? É. Depois, é conectar pessoas.
é uma habilidade que precisa um líder, né? Sim. Interpretar dados, informação, né? Não basta ser só conectar pessoas e não ter o subsídio disso tudo, né? A capacidade de ouvir, Uhum. que ela está muito restrita a poucas pessoas. Sim. Todo mundo gosta de falar. Poucas pessoas gostam de ouvir. E a capacidade de ouvir é fundamental. E por mais que a tecnologia venha para automatizar processos, a liderança ela continua sendo profundamente humana. Sim. Com certeza. Então, Uhum. é isso. A liderança é humana. É. E como mulher, né, falando para outras mulheres, e antes de nós iniciarmos aqui, nós estávamos falando sobre isso. Primeiro, eu acredito que é acreditar no nosso próprio potencial. Mas não esperar a gente estar pronta, se sentir pronta. A gente nunca vai estar pronta. Não. O caminho se aprende no caminhar. Nós nos fortalecemos nos desafios que a gente assume. Então, sim, acreditar no nosso potencial é manter a nossa essência. Que isso é que nos faz diferentes como líderes, né? Essa visão do acolher, do dar conta, que eu sempre gosto de remeter quando eu falo com as mulheres agricultoras, que, olha só, enche uma casa no domingo para visitar, não tem um mercadinho perto para comprar. Ela faz um banquete com o que tem. E é um pouco disso. Então, nós precisamos, sim, nos posicionar sem nos tornar frias, sem nos masculinizarmos em algumas vezes. E é manter a nossa essência, que é isso que nos faz ser diferentes. E, por último, eu anotei aqui, continuar estudando sempre. Sim. Né? Porque o conhecimento é o que também vai nos diferenciar nesse processo, né? Com certeza. Mas o medo é natural e vão com coragem, mesmo com medo. É bem isso. Nós somos uma geração, né? Todas nós de líderes ocupando um cargo de liderança, que a gente está tendo o privilégio de estar trabalhando com várias gerações. Vocês já perceberam isso? A gente está com todas as gerações no mercado de trabalho hoje. É desafiador? Extremamente. Fácil não é, né? Só que é um pouco da escutativa. É um pouco de querer continuar aprendendo, porque um bom líder, ele é exatamente isso. Nem sempre, tecnicamente, tu vai saber todas as coisas. E tá longe. Nem deve. E nem deve. Exatamente. Um bom líder, ele tem que ter na sua equipe, esse é algo que eu carrego para mim. Muitas pessoas muito melhores do que você. Porque o teu papel ali dentro é fazer a gestão de tudo isso. Você é tipo uma orquestra, né? Você é o maestro ali dentro. Então, você tem que estar disposto a escutar. E escutar de verdade, né? Não é escutar só fingindo que tá ali e não prestar atenção. Porque um líder é isso, ele é quem acolhe, ele é quem tá vendo como é que ele encaixa as diferentes pessoas na sua melhor função para entregar o seu melhor. E no fim é isso que a empresa precisa. Ela precisa de pessoas, né, no cargo de liderança, colocando as pessoas no lugar certo para elas entregarem o seu máximo. Eu aprendi muito isso e estou sempre aprendendo. Por isso que eu acho legal, né? De ter uma pessoa muito mais experiente e uma pessoa super novinha no grupo, né? Na equipe, porque cada um traz uma visão diferente e você vai orquestrando e vai botando todo mundo junto. Então, isso é muito legal. E a hora que você aprende, é mágico, não é mágico? É muito legal. É muito Hoje, por exemplo, não deu para realizar essa diferença de gerações. Somos todas novinhas. É isso aí. É isso aí. Seus 42 anos. Adorei. É bem isso. É bem isso. É muito isso. E sobre a vinda das mulheres, para mim, eu vejo que vai ser natural e orgânico, porque se a gente olhar para a academia, para as universidades, hoje, 60% das matrículas e conclusão de curso são mulheres. Então, não tem como a gente não ocupar esse lugar. Então, a gente vai ocupar. É natural, vai acontecer. E eu vejo isso de forma muito linda, porque a gente traz essa gestão com leveza, essa gestão mais humanizada, e a gente está aprendendo a não se masculinizar, a colocar limites, a colocar respeito. É como tu contou a tua história ali com o governador no início. Esse é o meu limite, ó. Se tu quer, é posicionamento feminino. Isso é muito legal.
E eu vejo que essas pautas, a gente está aqui nessa mesa hoje, né? Incentivar outras mulheres a continuar com coragem. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Que a gente aprende no caminhar. E é isso, ninguém nunca vai estar pronta. Então é sobre isso, é escutar o depoimento de cada uma, quem está em casa, quem está aqui na plateia. Cada uma está passando por um desafio hoje, eu tenho certeza absoluta. E se ajudar? E se ajudar? Tenha, né, lideranças que sejam, né, o teu norte, que seja o teu exemplo. Inspiração. E a sua inspiração. E rede de apoio, né? Rede de apoio frequente em grupos, né, de mulheres. Sim. Com aquilo que você está sonhando ser, sabe? Converse. Às vezes o problema que a gente tem, ou o desafio que a gente tem para enfrentar, a outra pessoa já enfrentou e já resolveu, e você não precisa passar pela mesma situação. E a gente percebe que é muita repetição. Muita repetição, né? Então, acho que isso é essencial, né? Muito. Até a gente brincou aqui, né? Que entre nós aqui agora já formamos quase uma gangue, né? Eu vi um videozinho numa rede social esses dias que eu achei muito bonito. Enquanto você falava, eu me lembrei dessa imagem, assim, né? Que era uma bisavó passando uma pedra para uma avó, que passou a pedra para a filha, e quando chegou, a mãe transformou a pedra num buquê de flores e passou para a filha, né? Então, é um pouco disso, assim, que a gente possa ser essa mulher que passe para outra, que são as nossas filhas, as nossas sobrinhas, enfim, quem for, né? Que, sim, tem que valorizar a história e as conquistas que muitas vieram antes de nós, passaram, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas que valorizar é uma coisa, nós não precisamos reproduzir. Não. Então, que a gente passe essa leveza, que a gente passe essas flores e não as pedras que às vezes a gente recebeu, né? Exato, estamos aqui para nos dar as mãos, né? Ninguém está competindo com ninguém, né? Esse olhar de falar, tem lugar para todo mundo, né? Então, se as mulheres se ajudarem nesse caminhar e ficar leve para todas, é bem melhor, né? Do que a gente olhar para a outra como uma adversária. Não é esse o olhar que a gente deve ter sobre vidas e carreiras, né? É completamente diferente disso. A gente tem toda a capacidade de, ao ajudar outra mulher, não vai perder o seu espaço, não vai desmerecer o que você conquistou até hoje, né? E para um líder, acho que vocês já devem ter passado por isso também, é tão gratificante você ver alguém do seu time conquistar uma posição, às vezes até uma posição acima da tua, porque tu vê que foi tu que participou da jornada daquela pessoa. A hora que você aprende isso, é transformador e tu pensa, eu tô no lugar de uma Valeu líder a mesmo, pena, valeu né? a pena. Porque tu transformou a vida daquela pessoa. E ela sempre vai lembrar, ela vai ser grata por isso. Eu acho que esse é o papel de um líder. E tá tudo bem se teu time for melhor que você, tudo bem se as pessoas junto com você forem promovidas e voarem mais alto que você. Acho que esse é o papel da gente na vida de cada um, né? Aí você fez o teu papel. Exatamente. Bom, a gente tem um espacinho aqui agora para abrir perguntas para o público presencial aqui. Alguém tem alguma pergunta? Faltou ouvir. Faltou. Online a gente tem alguma, João? Acho que está todo mundo hipnotizado com essa nossa conversa. Eu vou deixar só assim que elas possam... Pode falar daqui? Pode, tranquilo. Tá. Então, que vocês possam deixar assim, uma frase, porque acho que os espectadores, ou os que vão assistir ainda, o que te impactou, o que te levou a seguir nisso, né? Que se vem muito na palavra do propósito, mas o que é que te motiva a cada dia a continuar a fazer o que vocês estão fazendo, essa linda história que vocês nos contam aqui, né? E que a gente não pode esquecer todo dia. Né? Excelente, Cíntia. Obrigada, Cíntia. É muita coisa, mas é o que vem na cabeça, né? Eu sempre sonhei em trabalhar na EPAG. Meus pais, eles saíram da agricultura quando eles casaram, porque não tinha espaço mais na propriedade, né? E eles foram para a cidade.
E quando eles foram para a cidade, o que eles sabiam fazer? Ser agricultores. Uhum. E assim, eu sempre pensei muito nisso. De que forma que eu poderia estar ajudando essas pessoas, né? E o escritório da Epagre, ele ficava na frente da minha casa. E eu via os agricultores chegando lá, e na época, muitos a cavalo. E quando eles entravam no escritório, eles limpavam o calçado para entrar. Então, a questão do respeito. E quando eles saíam satisfeitos. E eu nem sabia, eu era criança, eu nem sabia o que se fazia lá dentro, mas eu sentia que estavam ajudando aquelas pessoas, né? Então, nesse lado mais humano foi o que me levou, assim, a fazer isso. E se hoje, posso fechar com alguma frase, assim, que a Cíntia perguntou, né? Nessa trajetória toda desses anos, eu vejo que o agro, ele tem se redesenhado, se reescrito, como nós iniciamos a nossa fala, né, Juliane? Mas quem vai liderar esse processo é quem conseguir juntar inovação, ciência, dados, sustentabilidade e humanidade. São essas as pessoas que vão liderar esse processo que já iniciou, mas que está num movimento intenso e que não tem volta. Porque se nós temos na nossa mesa todos os dias o que comer, são milhares de pessoas que acordam todos os dias muito cedo e plantam todos os dias esperança, porque eles não sabem se vão colher. Então, que a gente possa, eu até me emociono, porque eu amo o que eu faço, e que a gente possa, acima de tudo, valorizar essas pessoas no quais a gente tem como propósito de trabalho. Sim. Porque são pessoas que talvez consigam, nesse mundo de hoje, manter viva a esperança a cada semente que colocam no solo. É isso. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Vocês querem contribuir com essa pergunta da Cíntia? No meu ver, Cíntia, o meu propósito maior é se cada dia, todo dia, pode ser aqui, pode ser em casa, pode ser num post no Instagram, eu conseguir incentivar uma menina a seguir sua carreira na ciência, na inovação, eu acho que eu estou cumprindo o meu papel. Porque a gente é isso. Para mim, não consigo imaginar uma transformação no mundo, no agro, sem ter essa base científica, inovação, essa curiosidade. E eu vejo que as mulheres fazem isso lindamente. Então, se eu puder incentivar uma mulher que seja, e eu sei que a gente impacta milhares, né? Mas uma que seja, a ela ir para uma carreira acadêmica, científica, a ser curiosa, a chegar onde a gente chegou, a se desafiar, eu acho que para mim esse é o maior propósito de todos. Porque a gente tem muita coragem. A gente não pode deixar o que falaram para a gente, barreiras, nos segurar. Porque a gente tem muita força. Muita força. Então, se eu puder incentivar, empoderar a mulher, eu sempre vou fazer isso na minha vida. Desde que eu comecei até onde eu consegui, até chegar a ser como vocês, longe, trilhar carreiras maravilhosas, eu vou puxar essa bandeira do empoderamento feminino, de mulheres fortes, corajosas, sem dar palco para o machismo, porque eu concordo com você. Não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre o lugar que é nosso e que a gente tem total poder de conquistar. Simples assim. Exato. Maria. E eu comecei a minha carreira levando tecnologia para o agro. Fui picada, né, por essa ânsia de levar essa tecnologia e num momento assim, num movimento muito amplo, né, aonde que a gente leva mais conhecimento para o campo, aonde que a gente conquista uma posição de Brasil como líder mundial na produção. E o meu mote, o meu sonho, de que sempre foi continuar com essa tecnologia e trazer cada vez mais tecnologia.
Sim. Então, quando que eu vou para feiras, vou visitar outros países, eu fico olhando. Deus, como que eles estão fazendo? O que que eles estão fazendo? Como é que a gente pode melhorar para trazer mais coisa? Então, o meu sonho é realmente deixar um legado aonde que a tecnologia na produção brasileira ela seja de uma forma ampla, igualitária, né? Que a gente tenha equipamentos para levar essa tecnologia com simplicidade, com um custo que seja um custo correto, né? E de uma simplicidade que seja possível implementar. E não uma tecnologia que seja uma sopa de letrinhas. Então, o meu sonho, né, o que eu quero, né, deixar do meu legado é isso. É cada vez mais trazer mais tecnologia e uma tecnologia eficaz, eficiente, que a gente consiga realmente continuar com esse Brasilzão aqui, que eu tenho muito orgulho. Isso mesmo. Bom, se eu posso contribuir nessa, Cíntia. Bom, O pontapé daquele fala assim, eu vou fazer alguma coisa diferente, foi o meu excelentíssimo esposo quando carinhosamente me cutucou que a minha pesquisa básica era muito legal, muito bonita, mas se ele deixasse uma nota de R$100 no meio da minha tese na biblioteca, dali 10 anos eu poderia ir lá e pegar aquela nota e estar lá dentro. Eu falei, não, desaforo. Desaforo, nananina, não. Isso! Porque não por não ser importante, mas pela distância... né, da pesquisa da universidade para a realidade, né? Então, é aquela... Porque ele também é pesquisador, enfim... Um pouquinho da angústia dele mesmo, né? De quando que isso chega até pequenas propriedades, por exemplo. Só que ele só falou desse jeito, e aquilo dali me virou a chave de falar, aqui não, eu vou fazer diferente. Hoje a minha empresa tem 8 anos de história, a gente está em 19 estados, dos 62 mil produtores na base... Ainda é pouco. Eu ainda quero. Tem mais. Dá para fazer mais. Brasil é pequeno. Dá pra... Pequeno produtor tem, né, no mundo todo. Enfim, brincadeiras à parte. A gente tem mais uma pergunta. Sim, aproveitando esse gancho que tu falaste, eu também vim da academia, fiz mestrado, doutorado, e tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa. Agora, abri a minha própria, com medo, estou indo mesmo. Não sei direito o que eu estou fazendo, mas estou avançando de alguma maneira. Então, a minha pergunta para vocês o que vocês já acham que falta essa conexão da academia com a indústria para chamar mais pessoas? Porque eu conheço muitas pessoas que fazem pesquisa para ficar no laboratório, para ficar na universidade, mas tem tanta coisa para fazer a campo, pegar essas teses e fazer teses mais aplicáveis a campo. Então, o que vocês acham que está faltando para fechar esse gap? Passo a bola para vocês. eu vou... Ai, Vai, pode começar. tu é da academia? Vamos lá. Para mim, é a proximidade da academia com a indústria. É um abismo gigantesco. Eu também estava dos dois lados, né? Tu também. E tu sabe a dificuldade que é quem é da academia conversar com quem é da indústria. A gente não fala a mesma língua. A gente não fala a mesma língua. A gente, quando tá na academia, pesquisando ali, você nem sabe o que é custo. Você não tá nem preocupado. E aí, quando você vai para a indústria, a primeira coisa que eu era desafiada era, tá, mas quanto é que vai custar isso? Não adianta você ter o melhor produto do mundo e custar R$1.000. Ninguém vai comprar. Então, esse abismo, eu acho que é o que a gente está fazendo. O teu trabalho, o meu trabalho, de quem trabalha lá no meu time, de juntar, de diminuir esse espaço. Então, para mim, o grande desafio é aproximar. É fazer dessa tese, que com uma nota de R$100 ia ficar lá 30 anos, eu tenho certeza absoluta, como que a gente faz uma ciência mais aplicada. Mas, para mim, é essa distância entre academia e indústria, que, para mim, é isso. Eu falei para ela que ela é da academia, né? Daí agora eu fiquei falando, pensando, eu devia ter falado antes, porque eu ia falar da distância, mas eu vou falar de outra distância. Eu me formei na graduação e eu trabalhei 10 anos, depois eu fui para o mestrado.
E eu tive crise existencial quando eu fui para o mestrado. Porque as pessoas se abraçavam naquela pesquisa e eu me perguntava, mas aonde que isso cabe na realidade do produtor que eu atendo? E só que aquilo passava a ser a coisa mais importante da vida da pessoa. E para mim não era, porque eu conhecia uma realidade do trabalho da onde que o calo de fato apertava. E quando eu fui para o mestrado, eu escrevi um projeto para ser aprovada na empresa para fazer o mestrado. E quando eu cheguei na universidade, eu tive que me adequar à linha de pesquisa do professor. E ela não tinha uma conexão tão próxima com as dores que eu estava sentindo e que eu trazia da minha experiência. Mas eu tive que seguir, porque era a linha do professor. Então, eu vejo uma distância muito grande da própria academia com a realidade local. Desafios, né? Desafios estão... Temos vários. Bom, a gente já está chegando ao final desse nosso encontro. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu gostaria de pedir para cada uma compartilhar uma mensagem final para quem está aqui presencial, para quem está nos assistindo, sobre esse nosso bate-papo, inovação, tecnologia, ciência de dados, sustentabilidade, liderança feminina. A gente permeou por tantos caminhos, né? Vou deixar livre para vocês deixarem uma mensagem final. Eu quero agradecer de coração a oportunidade da Juliane ter me convidado, mas de conhecer vocês duas, ter essa proximidade com as pessoas que estão aqui da plateia. Espero que a gente possa se encontrar com mais frequência e a gente possa, daí, liderar também um movimento feminino no agro de valorização das mulheres que muitas vezes estão, como eu comentei, invisíveis lá, né? E quando a gente fala do fortalecimento do papel feminino, né, nesse processo, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. São redes, são conexões, não só com pessoas, mas todos os assuntos que nós conversamos aqui hoje, eles estão conectados, né? E reunindo eles todos é o que é o agro de Santa Catarina, é o que é o agro brasileiro, que ele é destaque, sim, está sendo visto pelo mundo todo, porque nós ainda não descobrimos o nosso real potencial. Seremos, sim, o maior produtor de alimentos do mundo brevemente, assim como nós, muitas vezes, mulheres, também não descobrimos o nosso real potencial. Obrigada. Excelente. Mariane? Também gostaria de agradecer. Foi um prazer conhecer vocês, um prazer estar aqui falando sobre algo que me deixa muito feliz, que é tecnologia, inovação, transformação digital e acima de tudo, né, olhando como que a gente está num cenário atual. Então, a minha mensagem é: já fizemos muito, não vamos parar, temos que continuar, tá? E mulheres, se unam, né? Juntem-se. E não é movimento feminista. É muito pelo contrário. É conexão. É realmente a valorização do poder feminino, a valorização da força do agro, da força da mulher. E se tá com medo, vai com medo mesmo. Tá? E é assim que vai. É isso mesmo. Não existe, a gente não tem resposta para tudo. Não, é bem isso. Também queria agradecer o convite de conhecer vocês, de estar aqui. Eu acho que foi uma janela de conhecimento, de troca incrível. E também deixo de dica para mim mesma também, né? Se conectem. A gente tem muito medo de se conectar, porque a gente foi criada sabendo que a gente não podia errar. Então, a gente não pode errar, a gente não pode ser fraca, a gente não pode isso. Então, a gente acabava que tentava resolver tudo sozinha e a tua dor é a minha hoje, por exemplo. Entendeu? Teu medo é o meu.
E o que, que eu vou fazer com isso? E daí do lado, sei lá, nem sei quantos metros da Taquita ali, 2 mulheres vivendo a mesma situação. Olha que coincidência. Então hoje a gente tem coragem de falar sobre isso. Então se conectem, falem sobre seus problemas. A gente falou isso o tempo todo, né? E a gente se ajuda. Assim como a gente ajuda o time na gestão, a gente tem que se unir e começar a se ajudar mais ainda. E assim a gente fortalece o nosso movimento e faz crescer o agro, que eu tenho certeza que tem muito espaço para nós. Show de bola, hein, gente? Bom, hoje a gente ouviu diferentes perspectivas, mas todas elas apontando para uma mesma direção. O futuro do agro será construído com integrações, precisa envolver ciência, precisa envolver tecnologia, gestão, pessoas. Senão, nada do que se planeja para o futuro se realizará, né? Então, talvez a principal mensagem desse encontro aqui seja exatamente isso. A inovação, ela não acontece isoladamente. Ela não acontece dentro de cada empresa ou dentro de cada pesquisa isoladamente. Ela precisa acontecer através de conexões. E é isso que a gente bem trouxe aqui, né? Então, eu queria agradecer imensamente as nossas queridas convidadas. Foi uma delícia realmente estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela generosidade de compartilhar conosco as experiências e as visões, né, que vocês têm aí para esse setor tão relevante. Obrigada, Cati. Obrigada, Vertical, Agtech. Obrigada a todos aqui presencial, quem também nos assistiu pelo YouTube. Se você que está nos assistindo pela plataforma gostou desse bate-papo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar aí as notificações e compartilhar esse episódio com quem interessar falar sobre inovação, sobre agronegócio. Esse daqui foi só o primeiro episódio, tem muito mais vindo por aí. Muito obrigada e até a próxima.